Agora conexão Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Londres. Bom dia, Ivan. Bom dia, Daniel, toda a nossa bancada, toda a nossa querida audiência. Ivan, quero te ouvir sobre esse atentado que aconteceu em Mônaco. Uma bomba que estava numa mochila que foi deixada num residencial ali e deixou 3 ucranianos em estado grave. Conta para nós que história é essa? Bom dia, Guta. Sempre uma alegria também estar aqui com você. E tá frio aí em Campo Grande, né? Daqui 6 meses a gente vai ver o contrário. Vai estar calor aí e frio aqui. Olha só, a gente está acostumado a falar de Mônaco, né? Pela corrida de Fórmula 1, enfim, pelas vitórias do Ayrton Senna lá no Principado e tudo mais. Mas dessa vez o noticiário que chega de Mônaco é referente a um atentado. Como você bem disse, 3 ucranianos ficaram feridos. E olha, esse atentado, ele caminha, ele tem jeitão, ele tem a cor de um atentado russo contra algum espião ucraniano. É aquela coisa que a gente fala, né? Uma guerra entre dois países nunca fica limitada ali no terreno de batalha desses dois países. E esse atentado, muito provavelmente, então, foi uma tentativa da Rússia de eliminar alguns espiões ou até mesmo alguns informantes da Ucrânia. Segundo as informações que chegam do Principado, é também um russo dissidente do regime russo teria sido alvo aí deste ataque. Então, o que nós estamos vendo aí nas ruas de Mônaco nada mais é do que a extensão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan Kleber, o ditador da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu que o país enfrenta uma escassez de combustíveis devido aos ataques de drones realizados pela Ucrânia contra refinarias de petróleo. Putin reconheceu o momento de dificuldade. O que mais ele declarou? Olha, Daniel, em se tratando de Rússia, a gente sempre precisa estar muito atento, né, em como colocar as coisas aqui para a nossa audiência. Dizer que a Rússia está prestes a perder a guerra ou que o Putin está prestes a cair talvez seja um pouco prematuro. Agora, o que nós podemos analisar é o seguinte: no cenário da guerra com a Ucrânia, a Rússia vive o seu pior momento desde outubro de 22. Ali sim, quase que o exército russo na linha de frente colapsou e quase que a Ucrânia ganhou a guerra naquele período. Inclusive, o Putin ameaçou o uso de armas nucleares em outubro. Agora a situação é um pouco diferente. O exército russo, bem ou mal, vem mantendo as linhas de frente ali, né, contra a Ucrânia. Só que a estratégia da Ucrânia de levar a guerra para o território russo com esses ataques com drones vem surtindo efeito. Hoje a Ucrânia é uma autoridade mundial na utilização, na fabricação de drones, e ela vem conseguindo alcançar esse objetivo, que é atingir principalmente o coração financeiro da Rússia, que são as refinarias, né, de combustível. Então, na Crimeia a gente já tem esse racionamento e em partes da Rússia também. Inclusive, agora pela manhã, madrugada, né, no Brasil, a Ucrânia realizou um ataque com sucesso com drones contra a capital russa, Moscou. E o Putin teve que fazer essa admissão. Reza a lenda que dentro ali do seu círculo mais fechado no Kremlin já comece uma pressão para que ou ele retome com força os ataques à Ucrânia, mísseis, drones, enfim, ou que de fato ele parta para a mesa de negociação com o Zelensky. O fato é que esses ataques com drone vêm surtindo o efeito que a Ucrânia esperava, de levar, né, a insatisfação da guerra para os cidadãos russos, que eles não sentiram tanto o efeito da guerra nos primeiros anos de guerra. Agora não. Agora eles estão vendo a fumaça também no seu quintal, literalmente, né, para quem mora em Moscou. E isso está pressionando o ditador russo Vladimir Putin. Então, a gente precisa aguardar agora o desenvolvimento de como que o Vladimir Putin vai sair desse pântano, né, que ele se atolou ali na região do Donbas. E circulam informações em Moscou que ele estaria prestes a anunciar mais uma convocação militar, não é, de soldados, de convocação de soldados para enviar para a linha de frente. Acontece, Daniel, que até hoje, desde o início da guerra, os russos evitaram de fazer essas convocações em cidades como Moscou, São Petersburgo, que são cidades, digamos assim, mais com um poder aquisitivo melhor, uma vida social melhor, e que, portanto, dali pode nascer uma revolução contra a guerra. Mas, aparentemente, a Rússia já não tem mais tantos recursos, né, humanos fora dessas duas cidades,
E Vladimir Putin está considerando a possibilidade, então, de começar a recrutar jovens em São Petersburgo e Moscou, o que pode gerar um efeito contrário aí e levar as pessoas às ruas protestando, manifestando contra a guerra na Ucrânia. Os próximos meses parecem ser bem interessantes nesse conflito, viu, Daniel? Agora, Ivan, uma outra questão que eu quero tratar contigo nessa manhã aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, é que hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos vai decidir, nessa terça-feira, se acaba com a cidadania automática para quem nasce no país, que é uma medida que Donald Trump quer que seja, né, feita o quanto antes. Enfim, o republicano chegou a assinar uma medida que pode barrar essa concessão da cidadania a filhos nascidos nos Estados Unidos de imigrantes ou de turistas, que pode ser considerada inconstitucional. Inclusive, ontem, o tribunal decidiu contra Trump em 3 casos e a favor do presidente em um deles. Como é que está essa situação, hein? Bom, Daniel, nós estamos caminhando aí para uma espécie que seria, né, de recesso de verão da Suprema Corte lá nos Estados Unidos. Então, eles estão entregando muitos processos agora, nesta semana. Entregaram 4 ontem. Um deles era extremamente importante do ponto de vista do presidente Trump para as eleições de novembro, agora, porque o Partido Republicano, melhor dizendo, contestava a decisão de muitos estados americanos de contarem os votos pelo correio, mesmo votos que chegassem ali depois, né, do dia da votação, mas que estivessem com o selo do carimbo, do correio, no dia da eleição. A Suprema Corte, por 5-4, decidiu que não vai entrar nessa questão, que cada estado tem a sua lei eleitoral. Agora, essa questão da cidadania, ela é extremamente importante para a administração Trump. Eles colocaram muito empenho nisso. Daniel, ao contrário de alguns países, é muito difícil a gente prever como que a Suprema Corte dos Estados Unidos vai avaliar um caso A, B ou C, porque eles não dão entrevistas, eles não participam de festas, eles não escrevem artigos. Então, a gente não tem muito como decifrar qual será a decisão da Suprema Corte nessa questão. O que eu vi foram alguns analistas dizendo, olha, sempre que assuntos como esse foram abordados pela Suprema Corte, eles optaram por não mudar as coisas como estão. Ou seja, se essa linha prevalecer, continua a votar que o presidente Trump teria essa derrota lá na Suprema Corte. Mas, como eu disse, a gente precisa aguardar, né? Lembrando que nos Estados Unidos também os votos não são transmitidos pela televisão, o que a gente tem é a proclamação do resultado do julgamento e depois os votos são publicados no site, cada um que pega o voto e valer, né? Então a gente precisa aguardar, eu acredito que a gente pode repercutir e trazer essa atualização para a nossa audiência amanhã, Daniel. Obrigado pelas informações por hoje, meu caro Ivan Kleber. Sempre muito bom ouvi-lo e conversar contigo, com todo o nosso time de analistas de política aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você, até amanhã, às 8h. Muito obrigado, Daniel. Uma saudação a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência que vai deitar o like aí, o dedo no like, não é? Bom prosseguimento de jornal. Até amanhã. Tchau, tchau.